Bora aprender, porque conhecimento ninguém rouba de você? Eu estava com saudade, gente, de falar isso. Acho que eu estava analisando meus últimos vídeos e eu vi que eu estava muito sério nos últimos vídeos, assim. Falei, gente, não sou eu, o que está acontecendo comigo? Então, eu acabei que a gente vai adaptando a história do que eu bora aprender, ficou só bora pro vídeo. Bora aprender, só que hoje é bora para as informações, né? Recentemente, pessoal, eu fiz um vídeo aqui falando sobre a taxa Selic. Quem não assistiu, tá aqui na descrição do vídeo, vai lá e assiste, tá, pessoal? Informando para vocês como que a taxa Selic, ela atinge as nossas vidas como um todo, né? Explicando um pouquinho para vocês. Ela tava a 14,25 e mais uma vez, gente, ela subiu de novo. Ela foi para 14,75 agora, pessoal. Há mais ou menos 1 semana atrás, na última reunião do Copom, ele sobe a taxa de juros para 14,75, com a possibilidade de até o final do ano ela ir para 15, talvez até um pouquinho mais. Então, há exatos 19 anos que a gente não via uma taxa Selic tão alta. E como devemos nos proteger? Como devemos nos comportar diante de um cenário de taxa Selic alta? Não só isso, gente. Vamos falar um pouquinho sobre a taxa Selic. O Ibovespa subiu também nos últimos dias. O dólar caiu, né? Governo Trump faz acordo com o China. Tudo isso, gente, influencia nas nossas vidas. Mesmo que você não queira saber, mesmo que você não queira se aprofundar, mas isso é fato. E como devemos nos proteger sobre tudo isso que nós vamos falar um pouquinho sobre esse vídeo. Ele é mais um vídeo informativo, mas antes de tudo, vamos para a vinheta. Brincadeiras à parte, mas o assunto é sério, tá? Taxa Selic nas alturas, nas suas máximas desde 2006, não se viu uma taxa Selic tão alta, tá? Para tentar, mais uma vez, conter a inflação, como eu falei com vocês no vídeo passado. É como aquele remédio amargo, que é o mal necessário, né? Você está sentindo uma dor e o remédio que vai sarar essa dor, ele é amargo, você tem que tomar, né? É o único remédio que vai acabar com a tua dor. Então, é tipo isso. Então, o governo eleva essa taxa de juros para tentar frear um pouquinho a inflação, mas não é só isso, pessoal. Estamos vivendo de verdade um cenário de muita incerteza econômica no nosso país, tá? Na verdade, não só no país, gente, na verdade no mundo. Além da taxa Selic, recentemente, nessa última semana, o Ibovespa foi nas suas máximas históricas também, 138 pontos. Desde dezembro nós não víamos o Ibovespa tão alto, tá? E o que é Ibovespa, para quem não entende o que é Ibovespa? O índice Ibovespa, também conhecido como Ibovespa ou Ibov, né? É um dos principais termômetros da nossa economia brasileira. Ao lado da taxa Selic, dos indicadores inflacionários e do dólar. Esses três juntos é o termômetro que mede aí a nossa economia brasileira, tá? Por essa razão, ele é acompanhado de perto pelo mercado financeiro, investidores e imprensa especializada no assunto. O Ibovespa reflete o desempenho do mercado de ações e, por consequência, a saúde econômica do país. Então, para quem não sabia o que é Ibovespa, eu fiz esse pequeno resumo aqui para vocês. Então, assim, Ibovespa nas alturas, Selic nas alturas, dólar em queda diante do acordo do Trump aí com a China. Então, pessoal, diante de todo esse cenário de incerteza, né, como podemos nos proteger? Como podemos proteger o nosso capital, nosso ganho, nosso dinheiro suadinho? Porque quem mais sofre é nós trabalhadores, de classe média baixa, de classe média, aquele que é assalariado, que é CLT, nós é que mais sofremos, não é os grandes não, gente, quem sofre somos nós. Então, acordem, pessoal, vamos aprender, busquem aprender, pelo amor de Deus, sabe? Eu não sou especialista, que eu sempre falo aqui para vocês, mas eu tô nessa luta aí de aprender a me blindar, porque essas incertezas econômicas sempre aconteceram, sabe? Sempre aconteceram ao longo de toda a história da humanidade. Só que se você tem conhecimento, você aprende a se blindar, você aprende a se proteger, sabe? Aprenda a analisar aonde colocar o teu dinheiro para fazer ele trabalhar para você. Você ter mais uma renda, além daquele dinheiro que você soa para botar dentro da tua casa. Se você aprender a fazer esse dinheiro render, ele vai também suar para poder te trazer ganhos para você. Despertem, pelo amor de Deus. Sabe que eu fico
em vários vídeos eu deixo sempre essa indignação minha em pauta, porque em pleno século XXI, as pessoas vivem com a informação na palma da mão 24 horas, que é um celular, só que não usa para benefício, para se informar, para se proteger, para aprender. Usa para ser, desculpa a expressão, para ser tolo, sabe? A maioria, uma boa parte. Eu percebo pelas pessoas ao meu redor, sabe? Do dia a dia, do trabalho, de família, de colega, de vizinhos. As pessoas estão o tempo todo na internet, vendo fofoca, sabe? Big Brother, bobeirada no TikTok, em rede social. Mas não tira aí, se você manda um vídeo de 10 minutos te explicando você investir no Tesouro Direto, por exemplo, onde que vai render mais que a poupança. Não vai te deixar milionário da noite pro dia, não, gente. Mas vai te render um pouquinho mais que a poupança te rende. Ah, não, é muito tempo o vídeo. Mas fica o dia todo rolando tela, vendo bunda de mulher, dando gargalhada, desculpa, mas assim, é revoltante. E tem hora que tem que falar, para ver se a pessoa acorda, sabe? Então, pessoal, pelo amor de Deus, diante de tantos cenários de incerteza no mundo, tem um colega aí, eu chamo ele de colega porque eu tô no YouTube também, que eu gosto muito dele, que ele rasga o verbo claro. O primo pobre, o Eduardo, ele chama todo mundo de, como é que ele fala? Burro! Você é burro! É burro porque não estuda, é burro porque não busca uma renda extra, é burro porque não aprende a alocar seu dinheiro. Ele fala isso direto. E às vezes precisa disso. Às vezes precisa de um tapa na cara, um sacode, para acordar, sabe? Gente, são tantas incertezas aí que a gente está vivendo politicamente, e só quem sofre, quem leva o pior é a classe baixa. E se nós não aprendermos isso, sabe, de peraí, aonde eu posso me proteger, se blindar disso aí, vai continuar levando paulada o resto da vida. A verdade é essa. Parando um pouquinho aqui com a revolta, porque eu fico revoltada, gente. Primeiro que essa macroeconomia, isso é normal de acontecer, gente. O mercado sobe e desce, ele oscila, é normal. É o que acontece lá fora com o presidente Trump, é uma palavra que o Lula fala, tudo isso dá um solavanco no mercado financeiro como um todo. E nós precisamos estar informados e buscar como nos blindar de tudo isso. Nos proteger pelo menos um pouco. O nosso dinheiro ele vai se defasando, principalmente aqui no Brasil. Se você tem mais entendimento, já investe lá fora, você já está mais blindado, porque você está ganhando em dólar. Entendeu? Que o dólar está muito à frente do real e todo mundo sabe disso. O nosso real, a cada dia, ele só se desvaloriza. Eu trouxe aqui algumas informações que eu andei pesquisando aí para me proteger. Então, aquilo que eu busco para mim, eu trago para compartilhar com vocês aqui. A taxa Selic a 14,75, tá? Com a possibilidade de ir para 15 ou até mais, até final do ano. Então, aqui eu estava dando uma pesquisada aí como fazer para me aproveitar dessa situação, né? Como me proteger dessa situação toda. E eu separei alguns aqui. Vou deixar aqui o print na tela. Esses dois primeiros que eu vou trazer para vocês aqui, eu vi na corretora da Rico, tá? Bem de cara, assim, quando eu cliquei lá em CDBs, de cara apareceu esses dois para mim. É prazo curto, né? Para daqui a 2 meses, mas você pega 2 meses aí uma rentabilidade boa. Isso é para quem tem meta de curtíssimo prazo ou somente quer deixar o dinheirinho lá rendendo para 1 mês, 2 meses, pegar esse pouquinho. 230% do CDI do Banco XP, com vencimento do mês 7, agora de 2025, tá? E também tem um outro, bem de cara também, eu achei esses dois, eu achei interessante, 150% do CDI, também do Banco XP, também para o mês 7 de 2025, tá? Vou deixar o print aqui, esse que eu achei foi na Rico, como eu acabei de dizer. Também ainda na Rico, eu achei aqui um pré-fixado 2028, com a 13,71% do CDI, tá? Valor mínimo aplicado, R$ 7,14. Ah, mas investir é só para rico, né? Então dá um pouquinho. Tá vendo? Com R$ 7,00, ó, investimento mínimo. Mesmo que você comece com um pouquinho, estou dando esse exemplo aqui de R$ 7,00, se você fizer isso um hábito, gente, nunca mais vai passar esse dinheiro na sua mão se você reservar uma parte dele. Vai virar hábito, igual escovar dente. Você já acorda meio sonolento, você vai direto ao banheiro, né? Porque é hábito, tá? Segundo os especialistas, tudo que você faz por 21 dias consecutivos vira
hábito. Então, aprenda, desenvolva o hábito de guardar dinheiro. Melhor, investir, porque guardar, você guarda debaixo do colchão. Quando você põe numa cantinha digital que seja, você já está investindo, porque ele vai estar rendendo, tá bom? Outro que eu achei também aqui foi o PCA, o Tesouro Educa Mais. O IPCA mais 7,61. Quer dizer, você tem a inflação mais 7,61%. Tá? Uma ótima rentabilidade, gente. Esse é para quem já tem para médio prazo, 2030, tá logo ali, 2030. O investimento mínimo, R$ 36,10. Também eu achei esse na Rica. Eu não quis ficar navegando muito, porque eu já tinha visto algumas contas digitais. Por exemplo, no Nubank está pagando 115% do CDI nas caixinhas. No Mercado Pago, 120%. Então, uma briga só, né? Então, é hora de aproveitar, gente, essas oportunidades, tá? Aí eu entrei na Rico para me dar fazer um comparativo e eu achei essas rentabilidades aqui excelente. Tem outro aqui também que eu achei, também Tesouro Educa Mais, é o IPCA mais 7,44%. 2031, investimento mínimo 33,78. Enfim, se vocês procurarem aí, gente, tira um dia, tira uma horinha só. Entra em várias contas digital, dá uma olhada na própria conta digital quanto está oferecendo. Normalmente é na faixa dos 100% do CDI, né? Mas, como eles estão nessa disputinha entre eles, que nem eu acabei de dar o exemplo aqui, do Nubank, estava 115%, Mercado Pago 120% do CDI. Então, tem o aplicativo do Sofisa. Falaram que o Sofisa tem ótimas rentabilidades também. Vou até baixar ele, por sinal. Enfim, dá uma olhada nos bancos digitais, entra VCDB, LCI, entendeu? Tesouro prefixado, que nem eu dei o exemplo aqui de alguns. Tesouro IPCA+, porque a IPCA+, IPCA é inflação, não sei se vocês sabem. IPCA é inflação mais aquela porcentagem. E na renda variável, ainda tem oportunidade? Gente, a Bolsa deu um estouro essa semana aí, que foi o Ibovespa a 188 pontos, porém ainda tem muita coisa para crescer. Os fundos imobiliários ainda estão com muito desconto, tá? Então, ainda tem oportunidade, ela vai estourar, porque com o limite da taxa Selic, segundo eu tenho estudado e tenho visto alguns analistas falar, ela deve chegar aí a 15, talvez um pouquinho mais, não mais que isso. Então, ela vai ficar estacionada talvez por ali, provavelmente 2025, segundo eu tenho ouvido falar aí. 2025, depois ela vai começar a cair, tá? E ela começando a cair, a bolsa estoura, tá? Então, tem oportunidade sim ainda na renda variável. E também não é nenhuma recomendação, nada que eu falo aqui no vídeo, tá? É apenas assim, para ver se vocês despertam e aprende, gente, a cuidar do dinheiro de vocês, que é tão suado. Porque nós de baixa renda, eu falo isso até emocionada, porque nós de baixa renda, a gente soa muito, sofre muito para ganhar nosso dinheirinho, para deixar ele embora assim, ó, sem ter o menor cuidado de proteger, sabe? De se proteger. Porque se você não protege o seu dinheiro, não aprende a proteger, não aprende a alocar ele no lugar onde que ele te deu a rentabilidade, ele trabalha a seu favor, cada dia você fica mais pobre, tá? A verdade é essa. Então, o vídeo de hoje foi esse, gente. Espero ter ajudado vocês. Desculpa aí que eu até meio que fiquei até emocionada quando às vezes eu vou dar um sacode em vocês assim no vídeo para ver se o povo acorda, sabe? Porque tá difícil as coisas, sabe? Com todo esse cenário de incerteza, o que nós podemos fazer, no mínimo, é tentar aprender como se proteger de tudo isso. Então, vamos estudar, gente. Tira que seja 15 minutos por dia e assiste um vídeo. Tem gente não quiser assistir o meu, que eu não sou especialista, não tem problema não, tá de boa. Tem muita gente boa na internet ensinando de graça. É só você saber aí selecionar. Vai assistindo. Se você se identificar com o perfil da pessoa, que às vezes a pessoa até é muito capaz, mas ela já tem uma linguagem mais técnica. Por exemplo, vou dar um exemplo meu, que aconteceu no começo. Quando eu comecei a estudar sobre tudo isso, eu lembro que eu acompanhava muito o canal da Me Poupe, da Nath, né? Que ela é muito brincalhona, fazia aquelas brincadeiras da colher, da Margarete, do sovaco.
E ela explicava de uma forma bem didática, que para mim que não entendia nada, né, totalmente leiga no assunto, eu consegui absorver. Aí eu comprei até na época um livro do Gustavo Cerbasi. Ele é profissionalíssimo, porém ele já tem uma linguagem mais técnica, uma linguagem para as pessoas que já manja bastante do assunto. Eu até li o livro, mas eu confesso que eu não entendi bolufas. Pelo menos não na primeira vez. Aí eu li 2 vezes, na segunda vez também não entendi lá quase nada. Na terceira já comecei a entender, sabe? E assim gente. Também a própria Nath, nos vídeos dela no começo, ela falava de CDB, CDI, LCI, LCA. Nossa, dava um nó na minha cabeça com tantas siglas. Eu comecei a fazer isso. Sentava. O que é CDB? Estudar. O que é LCI? Estudar. O que é taxa Selic? É assim que a gente aprende, tá? Só que as pessoas têm preguiça. As pessoas têm preguiça de fazer isso. Estudar, sabe? Escrever, aprender. Mas tá na hora, povo, de acordar, tá? Então o vídeo de hoje foi esse. Espero ter ajudado, contribuído com mais informação aí pra vocês. E se ajudei, se contribuir, não esquece do joinha, o dedinho de compartilhar. Compartilha pro povo aí pra ver se o povo acorda, tá? E vamos aprender, porque conhecimento ninguém rouba de vocês. E quando eu falo, eu fico rindo. Virou meu lema, gente. Até o próximo vídeo.